Fala galera, tudo certo? Qual é o segredo para viver de barbearia? Antigamente, para você virar barbeiro, precisava saber passar uma máquina na lateral e cortar com a tesoura em cima. Hoje em dia a coisa mudou de figura. Se você não sabe fazer um bom degradê, você nem entra mais no mercado de trabalho. O degradê hoje é o que tira a oportunidade de se tornar um barbeiro profissional e conseguir viver de barbearia. E para mim também foi assim no começo. No meu curso iniciante, para você ter uma ideia, nem existia o degradê ainda. Eu me formei sabendo fazer um corte passando o pente 2 na lateral e cortando com a tesoura em cima. Quando a onda do degradê começou a aparecer, ninguém nem sabia muito como chamar esse corte e tal. No começo, para você ter ideia, a gente chamava esse corte de corte holandês. E quanto mais essa onda vinha, mais cursos apareciam. Mas a verdade é que ninguém sabia explicar muito bem como fazer o degradê. Eu fui em muitos workshops e sempre saía com aquele sentimento: o cara só cortou e não me ensinou nada, nenhuma técnica, nenhum passo a passo, nada. Era só assistir e tentar deduzir o que foi feito. Talvez pelo fato de eles não saberem realmente como explicar. O problema é que nessa época eu já dava aula e tudo que eu ensinava precisava ter uma técnica específica, ter um passo a passo definido e que fosse claro, fácil e extremamente eficiente. Eu sempre tomei isso como base. Foi nesse tempo de professor que eu desenvolvi o meu método, o Fast Fade. Enquanto todo mundo mostrava quais pentes passar, eu comecei a desenvolver uma técnica para que o aluno conseguisse enxergar o degradê e fazer ele em qualquer tipo de cabelo, mesmo que tenha alguma cicatriz ou algum cabelo que ele seja ondulado ou até mesmo que tenha algum tipo de falha. A base desse método é você saber criar as marcações corretas, mas principalmente tirar as marcações. Ainda mais quando a gente fala em um degradê na máquina zero ou até mesmo um degradê na navalha. E não bastasse isso, você também precisa fazer esse degradê de forma rápida. 30 minutos é o tempo limite. Eu tenho 2 alunos que, quando pegaram o jeito da técnica, eles começaram a desenvolver um ótimo trabalho como barbeiro, mesmo começando do zero, que é o José Ivanilton e o Douglas Pontes. Eles cortam rápido, cortam bem e o mais importante, eles têm clientes. E eles têm clientes por esses 2 motivos. Fazem um bom degradê junto com um corte rápido. Se você faz um bom degradê em 1 hora, você perde cliente. Se você faz um degradê ruim em 30 minutos, você também perde cliente. Eu vou deixar algumas fotos deles passando por aqui para que você veja o trabalho que eles estão fazendo hoje. Quando você pegar o jeito da técnica, é isso que vai acontecer contigo. Você vai saber como tirar a marcação da zero. Você faz um degradê em menos de 30 minutos, você faz um degradê limpo e sem marcações, você aprende a tirar a marcação da navalha, aprende a sequência de pentes para o degradê e sabe a melhor maneira de fazer um degradê e faz um degradê rápido, fácil e sem marcações. Isso é mais que o suficiente para que você pegue qualquer tipo de cabelo e consiga fazer um corte degradê de verdade. Quem aprende a fazer um belo degradê consegue lotar a barbearia com muito mais facilidade. É o primeiro grande passo. Mas vale lembrar, você precisa saber fazer o degradê e precisa fazer ele rápido. O que eu mais recebo de mensagem do pessoal, tanto no YouTube quanto no Instagram, é para saber como tirar as marcações da zero e da navalha. Esse é um problema gigante e que acaba dificultando realmente o desenvolvimento do barbeiro. Mas não é algo difícil de ser feito. Você precisa simplesmente entender isso daqui: distância entre os pentes e onde aplicar a força na máquina. Se será na parte da frente ou se será na parte de trás da lâmina. Claro que isso também vai depender do tipo de cabelo que você vai enfrentar e onde está tentando fazer o degradê. Por exemplo, quando você faz o degradê na lateral do cabelo, nessa parte tem menos cabelo. Então o degradê ele acontece muito mais rápido. Muitas vezes a lateral ela está pronta, mas a parte de trás parece estar tudo errado, mesmo que você tenha feito exatamente a mesma coisa. E aí que tá. Na lateral a concentração de cabelo ela é menor. Então, o degradê ele acontece com mais velocidade e também você perde o tom muito mais rápido. Já na parte de trás, o degradê ele demora mais para acontecer, porque ali tem muito mais cabelo do que na lateral. E é por isso que você precisa saber distribuir bem todos os pentes, saber o que fazer em cada trajeto, entender a distribuição de forças e o mais importante, ter técnicas que te tirem dessas situações difíceis. Aquelas dicas que ninguém te conta, como usar a pontinha da máquina, movimento circular e por aí vai. O lance é que quem domina essas técnicas consegue fazer um degradê
perfeito. As pessoas vendem o degradê como algo que você decora simplesmente a sequência de pentes e fechou. Aí você faz uma jogada de máquina aleatória lá e tal para imitar os caras, mas no final o degradê não sai. É porque falta técnica de verdade e que traga resultado. E o lance é que o barbeiro que entende essas técnicas, ele não erra mais o degradê. Fazer um degradê com esse tipo de técnica torna o barbeiro preparado para qualquer desafio. Mesmo aqueles cabelos mais difíceis, cheios de falha, você consegue entender o que fazer, porque você sabe qual técnica você deve utilizar para cada situação. E não simplesmente passar uma sequência de pentes e achar que no final vai ficar tudo bem. Você precisa visualizar, saber a técnica que vai utilizar, prever os defeitos e resolver quando eles aparecem. Isso torna o teu corte muito mais eficiente. Quem domina todas as técnicas tem uma grande clientela e se diferencia do concorrente. Esse é o tipo de transformação que acontece. Eu vou te dar mais um exemplo de como o Fast Fade pode te ajudar com algo simples e eficiente. Tem um tipo de cabelo que é super difícil para todo mundo, mesmo que você seja um grande barbeiro com anos de experiência. Um cabelo com muito volume e que tem algum afundamento ou buraco na cabeça. Naquela região é sempre mais escuro, principalmente quando você tira uma foto ou quando vê o cliente indo embora da barbearia e olha o cabelo dele e acaba observando que o corte poderia ter sido bem melhor. E já bate aquela, sabe, aquela preocupação de se o cliente realmente gostou, ou se ele vai voltar para cortar novamente, enfim. O grande lance desses buracos é que ele sai da regra da sequência de pentes. Se você só decorou qual é a ordem do pente ou se segue ele fielmente, então esse tipo de corte nunca vai dar certo para ti. Vai ficar sempre marcado. O grande lance do degradê é conseguir decorar a sequência de pentes, mas saber que o mais importante é a cor do cabelo e não os pentes de fato. Nessas situações, às vezes, onde você deveria passar um pente 2, você precisa passar o pente 1, pelo simples fato de ter esse buraco. E sabe o que é pior? A grande maioria dos clientes tem esse tipo de problema e você precisa saber resolver. Não saber um método como o Fast Fade faz com que você perca a oportunidade de conseguir olhar o cabelo do seu cliente, tirar uma foto dele, olhar no espelho e não importa de onde você olha o cabelo, tá um degradê limpo. E você faz isso repetidas vezes. Isso tem uma sensação única. Nessa segunda, eu vou te apresentar esse método. Eu sugiro que você fique ligado nos e-mails para não perder essa oportunidade. E se você tiver alguma dúvida referente a esse vídeo aqui, pode colocar nos comentários aqui embaixo ou pode responder esse e-mail mesmo, não tem problema. Amanhã eu vou te mandar outro e-mail te explicando como que esse método fez diferença na minha vida e quando foi o ponto de virada para mim. Te espero amanhã, um grande abraço e até mais!